diante do Senhor, com alegria de verdade, porque nós estamos juntos novamente, amém? Pai, no nome de Jesus, nós rendemos a nossa vida, Senhor, colocamos o nosso coração diante de Ti, colocamos a nossa casa, colocamos a nossa nação, nosso mundo, nos rendendo, Pai, diante da Tua misericórdia, diante da Tua presença, sabendo, Deus, que Tu és soberano sobre tudo e sobre todos. O Senhor não perde o controle de nada. É por isso, Senhor, que a nossa vida nós depositamos em Tuas mãos nessa manhã. Receba a nossa adoração, receba o nosso coração, Senhor, no nome de Jesus, ó Deus, no nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor. Sobre toda a terra Tu és o Rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim. Vamos cantar sobre o meu pensar. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em Ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com o Teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar sobre o meu pensar. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em Ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem, mais uma vez vamos cantar sobre o meu pensar. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em Ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com o Teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem mais uma vez, reina em mim, reina em mim com o Teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Pela última vez vamos cantar, reina em mim, reina em mim com o Teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Aleluia, aleluia. Nós Te adoramos, Senhor. Nós Te adoramos, ó Deus. Tu és a nossa alegria, Senhor. Tu és a nossa alegria, Pai. Oh, Deus. Nós Te adoramos, Senhor. Não há ninguém como Tu, Senhor. Nós cremos num Deus de milagres, cremos num Deus de promessas. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei.
Estás aqui mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui transformando nossas vidas, te adorarei, te adorar. Vamos cantar isso, essa verdade. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, vendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Tu és Senhor, tu és Senhor. Não há ninguém como tu, Senhor. Não há ninguém como tu, Senhor. E não há impossíveis para ti, ó Deus. Oh, esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Vamos cantar mesmo quando ainda não vejo, mesmo quando ainda não sinto. Eu sei que estás agindo. Eu sei que estás agindo. Mesmo quando ainda não vejo, mesmo quando ainda não sinto. Eu sei que estás agindo. Eu sei que estás. Mesmo quando ainda não vejo, mesmo quando ainda não sinto. Eu sei que estás agindo. Eu sei que estás. Você pode declarar isso. Mesmo quando ainda não vejo, mesmo quando ainda não sinto. Eu sei que estás agindo. Eu sei que estás. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Tu és Senhor. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Esse é quem tu és.
esse é quem tu és, esse é quem tu és, esse é quem tu és Senhor, esse é quem tu és, esse é quem tu és, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és, esse é quem tu és, oh Senhor Jesus, oh Senhor, não há outro igual a ti, Senhor, não há outro igual a ti, Senhor. Nós cremos na tua promessa, nós cremos que em ti nós não estamos desamparados, não estamos sós, Senhor. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Mais uma vez, meu Deus é Deus de milagres, oh, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Nós te adoramos, Senhor. Obrigado pela tua vida em nossas vidas, Senhor. Tu és o caminho no deserto, tu és a luz na escuridão. Nós cremos, Deus, nós cremos, Senhor, nós cremos em ti, cremos na tua verdade, cremos na tua verdade que dissipa todo medo, toda mentira, toda ilusão, é a tua verdade, Senhor, no nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Amém. Nós vamos aos avisos e a gente volta já já. Olá, seja bem-vindo aos avisos da Igreja Voz. O nosso objetivo é fazer com que você fique por dentro de todas as novidades da nossa casa. Nesse período que estamos em casa, nossa programação será totalmente online. Por isso, criamos um link específico para você e sua família desfrutarem de toda essa experiência. Acesse igrejavoz.com.br/ao vivo. Na próxima terça-feira, às 20h15, nós teremos Células de Filipos. Reúna sua família, acesse o nosso canal ou o nosso site e desfrute dessa experiência. Todo domingo, às 10 horas, nós temos culto online. E temos uma novidade: todo domingo, às 18 horas, nós iremos reprisar o culto da manhã. Nos outros dias da semana, acompanhe o Instagram do Pastor Wilson, @WilsonMS. Ele tem feito lives diárias com mensagens de paz e esperança para os nossos dias. E esses foram os nossos avisos. Que Deus te abençoe e não vemos a hora de estarmos juntos novamente. Shalom, igreja amada, mais um domingo estamos reunidos no nome precioso de Jesus. Esse é um domingo muito especial porque o Brasil está envolto a um movimento grande de oração. Mais do que um movimento, é um mover de Deus, é um mover do Espírito Santo de Deus, que tem levado o povo a clamar, tem levado as pessoas a se quebrantarem, a se voltarem para Deus de uma maneira especial. Hoje pela manhã, antes de chegar aqui, tentei até fazer uma oração com algumas pessoas, mas houve um problema no áudio e disse para essas pessoas, irmãos queridos que entraram ali na nossa sala, para que nós pudéssemos orar, e eu quero fazer isso neste momento. Antes de qualquer outra coisa, quero me unir ao corpo de Cristo, aos pastores, aos líderes, aos religiosos, que hoje estão de alguma forma buscando a presença de Deus, para que fuja da nossa presença, fuja da nossa nação toda praga e que haja saúde. Mas que esse momento também não seja apenas um livramento físico, mas que seja uma oportunidade de haver um grande avivamento. Nós temos orado não somente por cura das pessoas, não somente para que cesse toda contaminação, toda praga. Nós queremos que este momento atual que o mundo vive possa, acima de tudo, contribuir para que vidas se rendam a Jesus, para que nós possamos reconhecer que de fato Deus é o Senhor, que Ele é o Senhor sobre nossas vidas, que toda a tribulação pela qual o mundo passa possa ter o fruto de vidas salvas, redimidas ao Senhor. Então quero que nesse momento você se una a mim, depois da pregação, da ceia,
teremos mais um tempo de oração, mas nesse momento, feche seus olhos e de todo o seu coração busque a presença do Senhor. Pai bendito, nós estamos aqui reunidos nesta manhã, agradecidos por este meio de comunicação, agradecidos pela oportunidade que nós temos de entrar em cada casa, para que juntos, no Espírito, possamos invocar o Teu nome, porque é o Senhor quem sara a nossa terra. Se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Esse é o clamor, ó Pai, da Tua igreja no dia de hoje. Nós nos arrependemos como indivíduos, nós nos arrependemos como famílias, nós nos arrependemos como cidadãos, nós nos arrependemos como igreja, nós nos arrependemos como integrantes deste planeta, ó Deus, integrantes de uma sociedade. Nós clamamos agora como sociedade, arrependidos por todo afastamento de Ti, toda falta de sensibilidade, todo afastamento dos Teus caminhos e dos Teus princípios. Ó Pai, temos pecado contra Ti como nação. Nós nos arrependemos pelo pecado de corrupção, pelo pecado de idolatria, pelo pecado de feitiçaria, pelo pecado das imoralidades em todos os níveis, em todos os âmbitos. Em nome do Senhor Jesus, nós nos arrependemos e clamamos por Tua misericórdia. Clamamos, nós nos unimos a todo aquele de bom coração que neste dia tem se devotado a Ti em oração de uma forma especial. Perdoa-nos, sara a nossa terra. Pai querido, traz o livramento físico de que nós necessitamos, mas, ó Deus, não Te pedimos apenas pela saúde física. Acima de tudo, visita-nos, visita a nação brasileira com um avivamento sem precedentes. Pai, que uma vez o povo quebrantado possa compreender a mensagem do Evangelho, as boas novas que entram no coração, que entram nas casas, para fazer com que nós nunca mais sejamos os mesmos. E agora, Pai, no compartilhar da Tua palavra, ajuda-nos a entender o Teu propósito para as nossas vidas. Fala ao nosso coração. Sê conosco durante este tempo. Nós nos devotamos a Ti com gratidão em nosso coração, no nome precioso de Jesus. Amém. Eu queria lhe convidar a abrir comigo em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 13, e depois vamos para o capítulo 4, de 6 em diante. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 13. E não somos como Moisés, que trazia um véu sobre o rosto, para que os filhos de Israel não vissem o final da glória que se desvanecia. E agora o capítulo 4 de 2 Coríntios, capítulo 6 em diante. Capítulo 4, versículo 6 em diante. Porque Deus que disse, das trevas brilhará a luz, é quem brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não da nossa parte. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desesperados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossos corpos, pois nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Hoje eu gostaria de falar sobre um tesouro que não pode ser negligenciado, especialmente neste atual momento, nesta atual conjuntura nacional e mundial. Mas para a gente poder chegar exatamente no lugar onde nós precisamos chegar para o entendimento da igreja no dia de hoje, especialmente neste dia de oração
e nesse dia de posicionamento espiritual, é importante que a gente entenda o contexto sobre o qual o apóstolo Paulo está tecendo o seu comentário e trazendo o seu ensino. Ele está compartilhando acerca da antiga aliança e da nova aliança. É importante que eu traga essa introdução e eu queria que você prestasse bastante atenção, porque a princípio ele está falando de Moisés, que quando recebeu a lei de Deus, quando ele recebeu a palavra de Deus, ele desceu do monte, não sabia que o seu rosto brilhava, mas era intensa a glória de Deus que se manifestava na sua face. Mas ele foi informado de que o rosto dele estava diferente, e de fato estava, porque por 40 dias ele havia estado diante de Deus, em oração, em busca, e a palavra de Deus veio a ele de uma maneira especial, e a glória de Deus veio sobre o seu corpo e sobre a sua face. Eu queria que você olhasse aqui agora para minhas mãos, porque vão representar exatamente o que aconteceu com Moisés. Aqui nós tínhamos a glória de Deus se manifestando, e aqui nós tínhamos Moisés. A glória de Deus do lado de fora, a palavra de Deus vindo, e a luz de Deus incidindo sobre o corpo e sobre a face de Moisés, e era um tesouro inigualável a presença de Deus. Mas o grande problema, ou a grande situação, é que na antiga dispensação, na antiga aliança, esse tesouro estava do lado de fora. A glória de Deus se manifestava como a luz do sol, um brilho intenso, claro que não como a luz do sol, porque a glória de Deus é incomparável. Mas a luz de Deus incidia sobre o corpo de Moisés, especialmente sobre a sua face. E ele absorveu esse brilho da glória, e então Moisés, não sabendo que seu rosto brilhava, esteve diante do povo, e o povo assustado via aquela glória. Então Moisés ficou impactado, porque percebeu que o povo estava admirado com aquela glória, ainda que uma glória na face, no rosto, no corpo de Moisés. Então Moisés, depois de falar ao povo, ele colocou um véu sobre o seu rosto, porque ele foi percebendo que aquela glória, maravilhosa glória, que se manifestava, era uma glória muito especial, mas era uma glória que se desvanecia, porque vinha de uma experiência externa. Deus aqui, a glória de Deus aqui, e Moisés aqui. A face de Moisés brilhava, mas havia uma limitação, porque havia uma glória no exterior de Moisés. Faltava algo que pudesse emergir do coração para fora. A glória do corpo, da face de Moisés, era uma glória que se desvanecia, porque vinha de um tesouro, mas do lado de fora. Algo que se manifestava de fora para dentro. E então Moisés colocou um véu. E esse véu foi para que o povo não pudesse perceber que aquela glória, por mais gloriosa que fosse, mas ela estava se acabando, ela estava se desvanecendo. Quero te dizer, em primeiro lugar, que há muitas pessoas hoje que ainda estão estabelecendo uma relação com Deus com base nessa dimensão de um Deus que fala, a sua palavra é maravilhosa, mas ele ainda não recebeu essa palavra no coração. Há um nível de glória, mas é um nível de glória desvanecente, porque até fala, até comunica uma mensagem, à mente talvez, ou até no âmbito da alma, mas como a luz do sol que passa, assim como a brisa que passa, essa experiência também é passageira, porque ela é pautada numa experiência que vem de fora para dentro tão somente. Faltava para Moisés, e não por culpa de Moisés, o máximo que ele podia ter nessa relação com Deus, o que estava disponível para ele, era essa relação de um Deus, tesouro, de uma glória, mas de fora para dentro. No entanto, não é capaz de penetrar as partes mais íntimas da alma e do coração humano. Mas era o máximo que Moisés tinha. No entanto, na plenitude dos tempos, e nós chegamos na plenitude dos tempos, o Senhor fez com que, por intermédio de Jesus Cristo, essa glória não fosse mais uma glória que ficasse do lado de fora, incidindo seus raios somente na nossa face ou no nosso corpo. A palavra de Deus diz no capítulo 4, versículo 6, porque Deus que disse, das trevas brilhará a luz,
é quem brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. No lugar onde você está, você pode repetir face de Cristo. Qual é a grande diferença? É que no Antigo Testamento a face de Moisés brilhava por causa de uma luz e de uma glória que estava do lado de fora. A face de Moisés brilhou. No entanto, hoje nós temos algo muito mais profundo, muito mais substancial e muito mais permanente e eterno, porque agora não é mais a face de Moisés, é a face de Cristo, e agora a face de Cristo que não se desvanece por causa da glória permanente de Deus na face de Cristo, e esse Cristo habitando em mim e habitando em você, a partir do momento em que nós abrimos o nosso coração para receber a Jesus como nosso Senhor e Salvador e receber a palavra de Deus de uma maneira ávida, de uma forma completa e inteira, então Cristo vem morar dentro de nós. Não é mais a face de Moisés, mas agora é a face de Cristo que brilha dentro de nós, para que então essa glória possa se manifestar hoje e amanhã, nas crises, nas lutas, nos tempos bons e nos tempos maus. Quero ler novamente essa passagem bíblica do versículo 6, que diz: porque Deus, que disse, das trevas brilhará a luz, é quem brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Presta atenção no que diz o começo deste versículo. Foi Deus quem disse que das trevas brilhará a luz. O que tem acontecido na nossa vida hoje, por intermédio dessa dinâmica de Cristo com a sua face brilhando dentro de nós. As trevas são dissipadas por intermédio dessa luz. E eu queria agora proclamar sobre a tua vida em nome de Jesus, que se porventura as trevas do medo vieram assolar a sua forma de pensar, as trevas da angústia vieram a dominar a sua forma de entender ou de sentir ou de passar estes últimos dias, semanas ou meses, quero declarar que a face de Cristo, que brilha intensamente, ela vai iluminando e ela vai penetrando as áreas, os porões da nossa vida, da nossa mente, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, por causa desta verdade de uma glória que não se desvanece. A glória que repousava sobre Moisés se desvanecia, porque o máximo que ela podia impregnar era a sua face ou seu corpo, mas no decorrer das horas, em vindo as notícias ou as crises ou as situações adversas, essa glória se desvanecia. Por isso ele colocou um véu para que os filhos de Israel não percebessem que a glória estava indo embora. E quando ele voltava diante de Deus, então ele tirava o véu para estar diante de Deus, para, recarregar a bateria espiritual. Eu quero dizer que nós estamos numa dispensação onde nós não temos bateria para recarregar, porque a vida de Cristo Jesus reside em nós, o brilho da glória de Cristo habita em nós permanentemente. Não usamos um véu para que as pessoas possam não perceber a glória que está indo embora. Querido, eu quero que você perceba que você está numa dispensação permanente desta glória. E talvez alguém vá dizer: pastor, se estou nessa glória permanente, por que eu sinto o cansaço deste mundo? Por que eu sinto os espinhos deste mundo? Por que eu, de alguma forma, me abato com as notícias que, de repente, batem a minha porta, a minha vida, a minha mente, aos meus ouvidos? O apóstolo Paulo vai nos explicar também essa dinâmica. Temos, porém, no versículo 7, temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Presta atenção que o tesouro que Moisés tinha era glorioso, mas estava fora dele. O que nós temos hoje é o mesmo tesouro, só que agora dentro de nós. Mas o que acontece? Temos, porém, este tesouro em vasos de barro,
para que a excelência do poder seja de Deus e não da nossa parte. Do que Paulo está falando? Que essa glória toda que não se desvanece, que não vai embora, que não se arrefece, ela está dentro de nós permanentemente, dia após dia, nas crises, nas lutas, também nos tempos bons, permanentemente. Porém, esse tesouro repousa em vasos de barro. O que são os vasos de barro? Essa condição da nossa natureza humana, essa condição frágil na qual nós nos encontramos, essa vulnerabilidade física, é a nossa permanência numa dimensão terrena, vasos de barro. Mas há uma glória, há um tesouro, mas que repousa em vasos de barro. E por conta de sermos vasos de barro, a nossa condição física, então nós vamos sentir, de alguma forma, aquilo que esse mundo mau sofre. Aquilo que bate à porta do meu vizinho, bate à minha porta também. As notícias que chegam no mundo inteiro também chegam na minha casa. Somos vasos de barro, vasos frágeis. No entanto, aprove ao Senhor fazer repousar essa glória permanente, ainda que em vasos de barro. No entanto, queridos, qual é a promessa de Deus? Mesmo estando nós nessa condição de limitação pelo fato de sermos vasos de barro. Os versículos 8 e 9, principalmente. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desesperados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Glória a Deus. Gostaria que seu coração agora se enchesse de fé, porque tudo que explicamos aqui, em poucas palavras, para que você pudesse entender, trazendo a experiência de Moisés, que tinha a glória do lado de fora, uma glória que se manifestava na face, mas faltava a substância interna. O que faltava a Moisés não falta a você. O que faltava a Moisés não falta a mim. Porque aprove ao Senhor agora transportar essa glória para dentro de nós, ainda que para dentro de vasos de barro, vasos frágeis. E é por conta dessa nossa condição de vasos frágeis ou vasos de barro, ainda que tendo essa glória dentro de nós, nós vivemos essa dinâmica da tribulação, mas não da angústia. Vivemos a dinâmica da perplexidade, mas não do desespero. Vivemos a dinâmica do ser perseguido, mas não ser desamparado, do ser abatido, mas não destruído. O fato de estarmos hoje vivendo ainda na condição de vaso de barro, de alguma forma nos sujeita às condições de tribulação. São as questões que nos abatem fisicamente falando, que nos abatem na condição de habitantes deste mundo mau. No entanto, pelo fato de nós termos este tesouro dentro de nós, ainda que atribulados na dimensão terrena, mas não angustiados. Onde reside a esperança que afugenta a angústia? No tesouro, na face de Cristo, que brilha intensamente dentro de nós. Podemos sentir os efeitos das doenças deste mundo ou das perseguições deste mundo, mas a glória que repousa sobre a face de Cristo e que habita dentro do meu coração me dá força para que eu me reerga, e dá força a você também, querido e querida, dá força à sua família, para que, ainda que atribulados, ainda que as pedras estejam se chocando, ainda que, de alguma forma, nós venhamos a sentir os abalos do mundo, mas há uma provisão bendita e há uma provisão eterna, há uma provisão substancial por causa do tesouro que Deus decidiu compartilhar comigo e compartilhar com você. E é por isso que o apóstolo Paulo está exatamente falando sobre isso. Olha, somos atribulados, sim, porque somos vasos de barro. No entanto, ainda que atribulados, não nos angustiamos,
porque o tesouro, porque a glória, porque a face de Cristo, que habita na parte mais íntima e na parte mais profunda do nosso espírito, nos sustenta, nos alegra, nos dá esperança, nos dá uma visão. Eu fico imaginando as tribulações pelas quais o apóstolo Paulo passou, e ele compartilha nas suas cartas, especialmente a carta aos Coríntios, 1ª e 2ª, quando ele fala dos naufrágios, quando ele fala das tribulações, quando ele fala da perseguição, dos açoites, enfim, todas as situações adversas pelas quais ele passou. Dores no corpo, vigílias muitas, jejuns muitas vezes. Mas em todos esses momentos críticos da sua vida, a paz de Deus, sobre a qual temos falado em várias semanas, a paz de Deus que excede o entendimento, ou seja, a paz que é inexplicável em meio às tribulações da vida, faz com que, ainda que atribulados, sim, mas não angustiados. Eu quero trazer essa palavra de esperança para você hoje em nome do Senhor Jesus, porque ainda que todos nós estejamos de alguma forma atribulados, mas a angústia é vencida por causa desta glória permanente e eterna que se manifesta na minha vida e na sua vida, glória que você precisa reavaliar e precisa tomar essa posse desta glória hoje na sua vida, no nome precioso de Jesus, porque ainda que a tribulação se manifeste em vasos de barro, mas no Espírito não nos angustiamos. Perplexidade, mas não desesperados. Em tudo somos perplexos, mas não desesperados. Perplexidade, sim. Desespero, não. Perplexidade, sim. Quando olhamos para as ruas, enxergamos as ruas vazias. Perplexidade, quando olhamos para as empresas e as empresas estão paradas. Perplexidade, por percebermos que o mundo hoje tem uma configuração totalmente diferente da configuração que ele tinha no começo deste ano de 2020. Perplexidade, espanto, admiração. Vemos a vida se organizando de uma maneira rapidamente diferente da forma como poucos meses atrás, ela estava configurada. Perplexidade, admiração. Estamos boquiabertos. Talvez não tenhamos explicação para muita coisa. É hora em que vamos consultar a Bíblia, consultar o Apocalipse, consultar o Gênesis, consultar os Salmos, mas há em cada um de nós um ponto de interrogação, porque estamos perplexos. E é isso que o apóstolo Paulo estava diagnosticando nos seus próprios dias. Sendo o apóstolo que ele era, sendo homem cheio de sabedoria, mas em alguns momentos ele também não tinha resposta para dar ao povo. Ele está dizendo perplexidade. Estamos boquiabertos. Sim, porque a nossa condição humana de vasos de barro nos sujeita a uma condição de perplexidade. No entanto, perplexidade sim, mas não desespero. Eu quero falar a você, empresário, eu quero falar a você, chefe de família. Eu sei que muitos poderão dizer, puxa, é fácil falar quando nós não estamos ali no olho do furacão. Talvez você esteja no olho do furacão comercial, industrial, na sua condição de empresário. Você, chefe de família, que está perplexo pelo que tem se configurado nesses dias. Pelo isolamento, perplexo, empresas paradas, economia parada, ainda que alguns trabalhando e ainda tentando fazer com que a economia se movimente, mas de uma forma ou de outra, perplexidade. Mas ministro ao teu coração, especialmente a você que tem entendido que o Senhor está trazendo para dentro de você uma palavra e uma glória que não se desvanece. Vamos nos unir ao apóstolo Paulo, que entendeu, sim, perplexidade, por aquilo que vejo e por aquilo que eu ouço. Perplexidade, sim, mas não desespero.
Então eu quero hoje trazer para você uma palavra de esperança, para que você se recomponha, para que você se reorganize, para que você possa, em nome de Jesus, alimentar a sua fé, e a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. De que fui moço e hoje sou velho, o salmista dizendo, mas nunca vi o justo mendigar o pão e a sua descendência passar por necessidade. Nunca vi o justo passar por necessidade e nunca vi a sua posteridade mendigar o pão. É a palavra de fé que eu quero compartilhar com você nesta manhã, em nome do Senhor Jesus, compartilhar a você, sendo você empresário ou não, sendo você um chefe de família, sendo você uma dona de casa ou uma empresária. Quero dizer a você, jovem, quero dizer a vocês, adolescentes, crianças, perplexidade sim, mas desespero não, por causa da glória de Deus que repousa dentro de nós. Perseguidos, mas não desamparados. O item anterior é perplexidade sim, mas não desespero. E este de agora, perseguidos, mas não desamparados. Perseguidos, mas não desamparados. Perseguidos, hoje nós temos lutado contra um inimigo invisível. O povo dos dias de Paulo, ou da época de Davi, lidava com estes inimigos visíveis. E eles eram perseguidos por esses inimigos visíveis. Mas eu quero que você compreenda, em nome do Senhor Jesus, que ainda que o nosso inimigo hoje é invisível, nós temos os inimigos espirituais, mas os inimigos invisíveis das doenças ou dos vírus, e há um sentimento na cidade ou nos lugares de que estamos sendo perseguidos de uma certa forma. Mas, em nome do Senhor Jesus, receba o Evangelho na sua vida e no seu coração e na sua casa, que, ainda que perseguidos, mas não desamparados, Deus prometeu estar conosco todos os dias da nossa vida. Deus prometeu estar conosco todos os dias da nossa vida. Então, ainda que este sentimento de perseguição possa ser coletivo, mas eu quero que você hoje repouse na promessa de Deus que Ele tem falado a mim e tem falado a você. Perseguidos, sim, condição de vaso de barro, mas não desamparados, nunca desamparados, em hipótese alguma, em dia algum, em momento algum, é a palavra de esperança e a palavra de fé que eu compartilho com você nesta manhã em nome do Senhor Jesus. E a última relação, abatidos, mas não destruídos. Abatidos, mas não destruídos. Em algum momento, nós somos, de alguma forma, feridos pelo simples fato de sermos vasos de barro. O Senhor Jesus não prometeu uma vida sem lutas. No mundo, sim, tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E essa figura que o apóstolo Paulo está trazendo aqui é de um certo abatimento. É como de um soldado que estava no cavalo, no meio da guerra, no meio da luta, e em algum momento ele foi abatido e caiu no chão. Ainda que havendo caído no chão, um certo abatimento físico, um certo abatimento emocional, mas a promessa de Deus, ela continua viva para mim e para você. Abatidos, mas não destruídos. Quem sabe você, financeiramente falando, se veja abatido. Um certo prejuízo. Tenho falado com algumas pessoas, olha, perdi um cliente ou perdi um outro cliente. Sim, há uma contabilidade de abatimento, seja ele de ordem financeira, seja ele de uma ordem física, um certo abatimento, um certo prejuízo. Mas, em nome do Senhor Jesus, o Senhor depositou dentro de nós um tesouro e uma glória que não se desvanece. Atribulados? Sim, mas não angustiados. Perplexos? Sim, mas não desesperados. Perseguidos? Sim, mas não desamparados.
e abatidos, ainda que abatidos, mas não destruídos. Que interessante, podemos ver árvores que se recompõem. Ainda que o tronco tenha sido cortado, seus ramos, seus frutos, mas quando olhamos a figura daquela nova planta surgindo, nova folhagem surgindo daquele tronco cortado, porque as raízes estão firmes em Deus. O que eu proclamo sobre a tua vida hoje, em nome de Jesus, é que você é como a videira verdadeira. Na verdade, Cristo é a videira verdadeira e nós somos os ramos, nós estamos nele, nós estamos fincados nele, nós estamos firmados nele. E ainda que venha um vento sobre o mundo inteiro e venha a prejudicar a economia e venha de alguma forma prejudicar a nossa saúde num dado momento, mas a glória de Deus, a verdade de Deus, o semblante de Cristo continua brilhando intensamente na sua vida e na minha vida. E ainda que venha este abatimento sobre o qual falamos hoje, mas não estamos destruídos. Certamente pela palavra e pelo Evangelho, nós nos recompomos a partir da palavra de Deus, a partir do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E a glória do Senhor se manifestará na sua vida de uma forma renovada para a glória do Senhor. Hoje é dia de ceia do Senhor, onde renovamos a nossa comunhão com Ele, mas antes eu quero orar com você para que esta verdade do Evangelho se manifeste na minha casa, se manifeste na sua casa, e ainda que abatidos, de certa forma, mas não destruídos, perseguidos sim, mas não desamparados, atribulados sim, mas não angustiados. É a verdade do Senhor para a minha vida e para a sua vida. Vamos orar. Pai bendito, ó Deus, hoje eu me uno a este chefe de família, eu hoje me uno a esta dona de casa, ou a esta chefe de família também, eu me uno a estes pais, a estes jovens, a estes filhos, eu me uno a estes empresários, a estes patrões, a estes empregados, a estes autônomos, a estes aposentados. Eu me uno, Senhor, a cada família brasileira. Eu me uno agora, Pai querido, a todas as pessoas que invocam o Teu nome. E ainda que possamos perceber este nível de abatimento no âmbito coletivo, no âmbito da sociedade, mas hoje nós nos humilhamos diante de Ti, arrependidos pelo pecado da nossa nação brasileira. E hoje invocamos o Teu nome, suplicando, ó Deus, sara a nossa terra. Se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e se humilhar, se converter dos seus maus caminhos e buscar a minha face, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Hoje, ó Deus, nós nos arrependemos como igreja, nós nos arrependemos como cidadãos, nós nos arrependemos como empresários, nós nos arrependemos como trabalhadores, nós nos arrependemos, Pai, hoje, como brasileiros, em nome de Jesus. E nós invocamos o Teu nome. Invocamos o Teu nome, Senhor. Sara a nossa terra. Perdoa o nosso pecado. Sara a nossa terra. Perdoa o nosso pecado. Visita-nos, ó Deus, com o Teu poder. Visita-nos com a Tua mão poderosa. Porque não somos como Moisés, que colocou um véu sobre o rosto para que os filhos de Israel não vissem a glória que estava indo embora. Não, nós não temos a experiência da glória que vai embora. Porque o Senhor Jesus, na nova aliança, veio habitar em nós. E agora não é mais o rosto de Moisés que brilha, mas é a face de Cristo em nós. Em nós. E é com base neste tesouro dentro de nós que nós nos humilhamos diante de Ti, Senhor, nesta manhã, suplicando por Tua intervenção sobrenatural sobre a nossa nação brasileira, que o Senhor tenha misericórdia de nós,
Perdoe os pecados políticos. Perdoa os pecados governamentais. Perdoa os pecados da igreja. Perdoa os nossos pecados como líderes, como pastores, como famílias. Nós nos arrependemos diante de Ti, Senhor. Ó Deus. E nós nos apropriamos da Tua palavra, Senhor. Que ainda que atribulados, mas não estamos angustiados por causa da glória de dentro para fora. Ainda que perseguidos, mas não desamparados. Ó Deus. Ainda que perplexos. Sim, Senhor, perplexos. Perplexos, Senhor, por tudo aquilo que vemos, que contemplamos com os nossos olhos. Mas o Senhor continua presente em nossas vidas. Ó Deus. Senhor amado, venha sobre cada família nesta hora. E agora, Pai bendito, quando tomamos em nossas mãos o elemento pão, quando cada família se une a nós neste momento tão importante, quando temos a oportunidade de celebrar a vida em Cristo, a comunhão com esta glória que não está mais fora de nós, mas que está dentro de nós. Tomamos do pão. E queridos, vocês podem agora se separar um do pão, pegar do pão agora, distribuir para a sua família, sua esposa, seu marido, seus filhos. Nesta hora, como família, estamos diante de Deus. Neste momento estamos fazendo um convite a todos aqueles que estão recebendo esta mensagem, ainda não batizados nas águas, mas que estão recebendo pela fé essa mensagem de Deus. Todos são convidados a participar da ceia nesta hora, porque esta é uma ceia diferente. É a ceia que se celebra no meio da família. E nesse momento nós estamos nos lembrando da Páscoa, que foi celebrada lá no Egito, mas no meio do povo de Israel. Naquela hora, todos os que estavam num contexto de família comeram da carne e aplicaram sangue na verga e nos umbrais das portas onde eles estavam. Mas todos comeram. E é por isso que neste momento nós estamos fazendo menção e fazendo lembrança dessa Páscoa que foi celebrada em família. Por isso é um convite para que todo aquele que está agora recebendo a palavra de Deus e participando deste culto, se recebe essa palavra de forma reverente, com fé no coração, então estaremos sendo convidados a participar da ceia do Senhor. Pai, graças te damos pelo corpo de Cristo que foi partido naquela cruz em nosso favor. Nós te damos graças, Senhor, pelo pão que representa o corpo do Senhor Jesus. E nós te damos graças pelo cálice que representa o sangue de Cristo, que foi vertido por nós naquela cruz de dores para a nossa redenção, para a nossa cura, para a nossa salvação. Ó Deus, hoje mais uma vez nós proclamamos que toda maldição, toda doença e toda morte fique do lado de fora da nossa casa, porque hoje celebramos a Páscoa, porque hoje celebramos a ceia, no seu significado espiritual, da comunhão com o corpo de Cristo e com o seu sangue. E no corpo de Cristo e no seu sangue, nós temos vida, nós temos cura, nós temos a bênção e nós temos o livramento, no nome de Jesus. Porque eu recebi do Senhor aquilo que vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão e, havendo dado graças, o partiu
e deu aos seus discípulos, dizendo: este é o meu corpo, que é dado por vós. Comei dele todos, em memória de mim. Em memória do Senhor Jesus, juntos, comamos do pão. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo corpo de Cristo, pela vida de Cristo, porque é no corpo de Cristo que nós temos saúde. É com o pão vivo que desceu dos céus que nós temos vida. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Bebei dele todos, em memória de mim. Meus queridos, o sangue de Jesus nos redime de todo o pecado, de toda maldição, de toda doença, de toda praga, de toda chaga, de toda moléstia. Isaías 53, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, pelos seus hematomas, nós somos sarados. E é isso que nós estamos celebrando nesta manhã, neste culto maravilhoso. Quando nos lembramos do corpo, no corpo temos saúde, no sangue temos a redenção, o perdão, a eliminação de todo o mal. Por isso, o Senhor Jesus nos compartilhou esta verdade. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Bebei dele todos, em memória de mim. Em memória do Senhor Jesus. Juntos, bebamos do cálice. Adoremos ao Senhor. Maravilhoso.
consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado estás. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Aleluia, glória a Deus. Quero proclamar sobre a sua vida alegria, quero proclamar sobre a sua vida a paz, quero proclamar sobre a sua vida o shalom, o reino, as sementes de Deus que possam brotar na sua vida, trazendo esperança, trazendo força, trazendo paciência no meio da tribulação, dando a você a capacidade de você esperar mais um dia, esperar mais outro dia, esperar mais um tempo, mais uma fase, para que em nome de Jesus possamos ver todo o propósito de Deus se cumprindo na nossa vida. De verdade é o que nós proclamamos. Hoje é um dia de oração. O Brasil está parado agora orando. A igreja tem orado de uma maneira intensa, especialmente no dia de hoje. Hoje foi um dia separado para oração e jejum, a fim de que possamos buscar a presença de Deus. E sabemos que Deus está agindo com misericórdia para com as nossas vidas. Mas é importante que tenhamos a oportunidade de rever nossos valores, rever o nosso coração e apresentar tudo diante dele. E ele, Deus bondoso, certamente se inclinará e nos abençoará. Amém? Você tem a oportunidade também de contribuir, você tem a oportunidade de trazer seus dízimos, as suas ofertas, para que por meio delas possamos também glorificar ao Senhor, trazendo as suas ofertas, trazendo os seus dízimos, fazendo a transferência. Se o culto é online, as nossas ofertas, as nossas transferências também são online, é assim que você apresenta diante de Deus, para que então possamos ter a necessidade da igreja suprida e possamos então cumprir com os nossos compromissos. E nós também informamos que durante essa semana nós vamos também dar oportunidade para que os nossos colegas pastores possam estar com a igreja. Eu acredito que a igreja está com saudade dos nossos pastores auxiliares, que tanto nos abençoam, que são bênção na nossa vida, e vamos ajudá-los aí a terem também as suas lives, vamos procurar ajudá-los a se comunicarem com o povo, porque certamente eles também estão com saudade do povo de Deus, como a gente tem saudade de todos vocês. E essa semana vamos fazer um novo planejamento de trabalho. Nós tínhamos uma expectativa de que essa quarentena já estaria no seu final, mas na nossa cidade ainda vai se estender por mais algumas semanas. É por isso que vamos, então, já a partir de amanhã, fazer um novo programa para a nossa melhor comunicação com o povo de Deus. Então aguarde, nós vamos informar direitinho, vai chegar ao seu conhecimento quando estaremos presentes, uma certa mudança no horário das lives, para a gente poder atender um número maior de pessoas também. Mas estamos felizes com a certeza de que, ainda que a tribulação se manifeste nos vasos de barro, mas a excelência do poder permanece em nós e a glória de Deus permanece em nossa vida, e é nessa convicção que nós vamos continuar caminhando no nome precioso de Jesus. Oficialmente esperamos vocês para a terça-feira, às 20h15, na nossa célula de Filipos, com o tema O Sentimento. Mas nós gostaríamos de encerrar este culto ainda em meio às orações. Nós vamos orar, porque hoje é um tempo de oração. Então, no lugar onde você está, se você puder ficar numa posição em que você
entenda que é um momento de batalha, que é um momento de guerra e que é um momento de quebrantamento. Então, vamos juntos, mais uma vez, orar ao Senhor. Pai bendito, nesta manhã, invocamos o Teu nome, ó Pai. Ó Deus amado, ó Deus maravilhoso, clamamos, Senhor, desde o presidente da República, ó Deus, a pessoa mais simples dessa nação, visita de uma maneira poderosa, Pai. Visita-nos de uma maneira poderosa. Sabemos que Tu habitas no meio da Tua igreja, mas mesmo, Senhor, habitando no meio da Tua igreja, precisamos, ó Deus, de um mover sobrenatural para que nunca mais sejamos os mesmos depois deste tempo pelo qual nós estamos passando. Invocamos o Teu nome. Nós nos inclinamos diante de Ti. Manifesta e traga o Teu avivamento, profetizado há tantas gerações, há tantos anos. Traga o Teu avivamento para este tempo e que os nossos olhos se abram, que os nossos ouvidos se abram e que o nosso coração se dilate na Tua presença, Senhor. Na Tua presença. Invocamos o Teu nome. Invocamos o Teu nome e abençoa a Tua igreja neste dia. Que a graça que há em Cristo Jesus, que o amor de Deus Pai e a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo sejam com a igreja, hoje e sempre. Amém e amém. Shalom, meus queridos. Shalom, shalom.